bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, O que Pode, né? Com informações jurídicas super valiosas para você, trabalhador bancário, que tem assuntos, tem dúvidas a serem resolvidas no universo trabalhista e sabemos que o trabalhador, ele tem a capacidade de entrar numa empresa, como também existe a possibilidade dele sair da empresa. E para a gente esclarecer algumas informações sobre o que fazer após a demissão, convidei a doutora Gleice Leandro mais uma vez para que a gente converse sobre o que deve ser feito após o desligamento, até mesmo para a gente solicitar o desligamento e assim não perda os direitos do trabalhador. Seja bem-vindo, doutora. Olá, querido ouvinte! Que satisfação estar de volta aqui ao podcast. Esse podcast que tem dado o que falar, o que pode. Você sempre ficou com dúvida do que pode, do que não pode, e hoje estou aqui para falar verdades que talvez você nunca tenha ouvido. Mas calma, não vamos falar essas verdades assim rapidamente. Eu quero dessa vez, porque da última vez tivemos troca de cadeiras. Foi um negócio muito rápido, onde a doutora perguntou sobre a minha vida, sobre a minha jornada bancária, o que eu fiz na questão pós-banco. Mas assim, eu quero saber um pouco mais da tua vida. Conta assim, como foi essa questão do direito, como foi essa escolha dessa profissão que tem ajudado tanta gente, né? Que tem feito assim as marcações no coração e na mente de muitos trabalhadores. Eu tenho certeza. Conta aí pra todo mundo de casa que eu também tô curioso para saber. Então, é uma longa trajetória. Eu digo que o direito me escolheu. Eu sempre quis fazer do meu trabalho algo que tivesse valor para a vida do outro. Por que escolhi o direito do trabalho? Porque ao longo da minha jornada eu lidei com diversas situações. Eu já fui telefonista, eu já fui promotora, daquelas promotoras que ficam entregando aquele suquinho no shopping. Eu já fui panfletista, eu já fiz muitas coisas. E ao longo da minha trajetória eu fui vendo que muitas vezes o trabalhador ele deixa de ter aquilo que lhe é devido por falta de conhecimento. Então, atualmente, a minha missão é levar para o trabalhador o seu direito de forma clara, que ele entenda, sem ter aquele juridiquês. Eu sei que as leis são difíceis, eu sei que os entendimentos eles são divergentes, mas para o trabalhador fica muito difícil. Muitas vezes, ao ouvir uma temática, ele fica sem entender. E eu tô aqui para esclarecer da forma que você realmente entenda, porque você é o dono do direito. Não adianta, na minha percepção, o advogado ele ter um amplo conhecimento, porque é necessário que passe essa informação com toda clareza. Ai, que depoimento maravilhoso, porque, tipo, depois dessa oportunidade de estar interagindo com advogados, outros profissionais que acabam dando aqueles alertas, aquele toque. Eu até disse, eu gostaria de ter tido esse acesso, essa informação antes de entrar no mercado de trabalho. Porque a gente, é uma empatia, a gente se coloca no lugar, né? Hoje eu vejo, eu analiso tudo o que aconteceu, doutora, em algumas situações, né? Situações bem, vamos dizer assim, traumáticas, que Sim. se eu soubesse antes do meu direito, desse universo perfeito de defesa, com certeza eu não teria passado por tanta coisa e não teria trazido tantos gatilhos para cá. Mas assim, o papo hoje é para saber basicamente, fui demitido e agora? O que que eu vou fazer, doutora Gleice? Primeiro de tudo, não perca o seu chão. Foi demitido? Foi. Encerrou-se um ciclo? Encerrou. Mas como a gente conversou no episódio anterior, existe vida após o banco e existem os seus direitos que você deve receber. No caso de uma demissão por parte do empregador, que a gente tem a demissão sem justa causa, o trabalhador ele vai fazer jus a alguns haveres na rescisão contratual, como, por exemplo, saldo de salário, férias vencidas mais um terço, férias proporcionais mais um terço, o 13º salário proporcional, a multa sobre o FGTS e as guias para liberação e levantamento do seguro-desemprego. Então, é muita informação nesse momento que a pessoa recebe, mas calma, vamos por parte de que você vai ter ali uma assistência, pelo menos se a demissão foi sem justa causa, para que você perceba o seguro-desemprego. É interessante assim, são tantos detalhes e quem está sendo demitido, que é pego de surpresa principalmente, ele fica com aquela sensação de tipo, poxa, será que estão pagando certinho? Será que está faltando alguma coisa? Tem algum canal, tem alguma forma que, tipo, fui desligado hoje, me pegaram de surpresa. Para eu não ficar com esse sentimento de desconfiança, eu procurar algum canal, algum órgão que façam esses cálculos junto comigo para saber se está tudo ok?
Então, Danilo, esse é um ponto muito relevante. O trabalhador, no momento da demissão, ele se sente muito desamparado. Ele não tem a expertise técnica para ver se aqueles valores que constam lá no termo de rescisão do contrato de trabalho, se eles estão corretos. A orientação mais prudente é que, se você visualizou algum tipo de divergência, procure uma consultoria de um advogado trabalhista que vai te auxiliar, que vai te dar esse suporte. Se você não concordou, não assine nenhum tipo de documento para dar quitação ao contrato de trabalho, para dar quitação de valores que você supostamente não está concordando, porque depois que a gente percebe o nosso direito é que a gente se empodera. Então, tá com dúvida? Busca auxílio, busca suporte e orientação. E fiquem ligadinhos, porque também trouxemos muitas informações a respeito de assédio, situações e tudo mais, que tudo isso você tem que levar em consideração no momento também da demissão. Aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo que no momento do desligamento de uma empresa, que eu pedi o desligamento, né, por vontade minha, uma oportunidade surgiu em outra empresa, e lá eu lembro, doutora, que eles pediram, na verdade, que eu fizesse aquela carta a próprio punho, né, que eu tô pedindo desligamento, e eles geraram um formulário próprio da empresa, do RH, não sei quem foi. Tipo assim, era como se falasse que eu não teria daqui pra frente nada pra reclamar. Tipo, eu estava satisfeito e que jamais eu ia voltar, porque tem um prazo, né, que eu posso voltar reclamando algumas situações que eu vivi dentro da empresa. E aí, esse formulário, essa cartinha que ele pede pro funcionário assinar, é legal? Então, Danilo, é muito importante o funcionário ele ter em mente que não assine documento algum sem uma leitura ou mesmo lendo sem uma orientação. Existem empresas, existem segmentos que costumam fazer acordos extrajudiciais com o trabalhador. Ocorre que o trabalhador está ali, naquele momento de fragilidade, recém-ouvido ali que acabou de ser demitido. Muitas vezes ele não consegue processar uma simples informação. Então, não assine nenhum tipo de documento, de acordo, de forma extrajudicial, que vai dar quitação de valores que você supostamente recebeu, ou pior, quitação ao contrato de trabalho, porque essas cláusulas que podem constar, elas são abusivas e podem impedir posteriormente do trabalhador seguir no judiciário. Então, a cautela é muito importante nesse momento. Não assina nada que vai te comprometer posteriormente. O próprio desligamento nas instituições financeiras, não sei se vale para todas, né? Mas assim, as que eu já passei, tive essa oportunidade de presenciar colegas, isso e aquilo, eles trazem sim o comunicado de desligamento, convoca o funcionário, já na presença de duas testemunhas, e aí o funcionário, ele mesmo sendo desligado, existe aquela pressãozinha por parte da gestão, assina aqui, assina. Então, quando o funcionário ele não é bem instruído, ele não tem essa experiência, ele acaba ainda ficando ali refém da gestão, refém de tudo que ele já viveu ali dentro, e acaba assinando aquele documento. Eu já vi situações assim, não sei se legalmente isso é correto, mas que quando foi contestar, reivindicar algumas coisas perante a justiça, não teve sucesso. Então, fica a dica, você não é obrigado a assinar esse papel. Porque se o banco já manda as duas testemunhas, significa que se você não assinar, eles são testemunhas ali para dizer que você se recusou, né? Então fica uma abertura, é basicamente isso. Isso. Na Justiça do Trabalho, a gente costuma dizer que é uma justiça eminentemente real. O juiz do trabalho, a Justiça do Trabalho, como justiça social, ela vai estar muito mais preocupada com a realidade vivenciada verdadeiramente pelo trabalhador do que com provas meramente documentais, muitas vezes unilaterais, que são produzidas apenas pela parte reclamada. Então, pensando nessa questão da primazia da realidade, a realidade que o trabalhador vivencia, ela vai se sobrepor a qualquer tipo de documento. Mas ainda assim, por uma questão de cautela, evita assinar documento que você não tenha certeza do que se trata, ou principalmente documentos que constem cláusulas de quitação de verbas que você supostamente teria direito. Por exemplo, no caso do bancário, tem muita discussão que a gente conversou no nosso último episódio do suposto cargo de confiança, do suposto cargo de gestão, aquela questão da 7ª, da 8ª hora. Então, muitas vezes, no momento da demissão, pode ser feito um acordo extrajudicial para dar quitação a supostos valores que você teria recebido, sendo que, na verdade, aqueles valores a gente sabe que não são corretos, porque o cargo de confiança ele não é efetivamente
na prática vivenciado. Então, não dê quitação, não assine nada que você, porventura, não tenha certeza. Na dúvida, sempre procure ajuda. Procure um bom advogado. Isso. Procure um bom advogado. É o que eu tô trazendo desde a primeira vez que a gente começou a falar no nosso podcast. Mas para reforçar, então, assim, o pessoal de casa, só explica novamente, assim, quais são os direitos do trabalhador, no caso, na sua rescisão, né? Porque é uma das coisas que a gente precisa focar muito, porque o pessoal de casa tem muita dúvida. Eu já tive dúvida. Sim. Hoje eu tô nesse universo de estar interagindo tanto com vocês, então eu quero deixar isso bem marcado para que eles saibam o que eles têm de direito à rescisão. Pronto, Danilo. Existem diferentes tipos de rescisão. A demissão por pedido, por acordo, mas via de regra, a demissão sem justa causa ela é a mais comum, mais usual. Então, em sendo uma demissão por iniciativa do empregador sem justa causa, o trabalhador ele vai ter direito ao saldo de salário, ele vai ter direito a férias vencidas, mais um terço constitucional, ele vai ter direito às férias proporcionais, mais um terço constitucional, ele vai ter direito também ao 13º proporcional, ele vai ter direito ao levantamento da multa do FGTS e à liberação das guias do seguro-desemprego. Regra geral, em uma demissão sem justa causa, são esses os direitos. Mas é claro, existem sempre as particularidades. Se, por exemplo, naquele curso do contrato estava para pagamento da PL, e já tem entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que, mesmo em caso de demissão, o bancário ele faz jus à participação nos lucros e resultados de forma proporcional àquele período que foi contribuído. Então, regra geral são esses os direitos, mas cada caso tem a sua particularidade. E a empresa pode demitir sem o funcionário ter que cumprir o aviso prévio? Pode. A empresa pode demitir o funcionário sem necessário do cumprimento do aviso prévio. Aí nós temos dois caminhos. Ou ela vai pagar esse aviso prévio, ou o trabalhador ele vai ser liberado anteriormente desse compromisso. Então, a empresa ela vai pagar o valor correspondente ao tempo de trabalho, ou o trabalhador ele vai ser liberado anteriormente do serviço, se for no caso trabalhado, e 7 dias corridos ele pode também deixar de ter esse compromisso. Então, são dois caminhos. Ou a empresa vai pagar, ou se for trabalhado, o trabalhador ele vai ter direito a sair um pouco mais cedo da sua jornada, ou, se preferir, encerrar anteriormente 7 dias consecutivos. Como são várias situações, todas têm uma regrinha, né? Isso, todas têm exatamente. Cada caso tem as suas regrinhas. Regra geral, pode. Regra geral, ele não é obrigado a conceder o aviso, assim, de forma, ele pode pagar ou pode ser trabalhado. Eu tiro pelo meu desligamento, né? Quando chegou a informação do desligamento, tipo assim, vai, não precisa mais, vocês pode pegar as suas, aliás, nem deixam juntar as nossas coisas, não deixam, é só tipo assim, aí eu falei, eu posso pelo menos me despedir dos meus coleguinhas, foi tudo muito rápido, então vai pra casa. E aí eu te pergunto, e se por exemplo eu senti, doutora, que ali na minha rescisão, lá naqueles cálculos, tem algum erro? Como é que eu faço para fazer a contestação? Teria que ser judicial? Tenho que voltar a bater na porta da empresa e tá faltando alguma coisa? Porque a gente já sai com uma resistência muito grande. Porque quem sai desse ambiente de trabalho, de banco, já sai como se fosse uma figurinha tóxica. Eu sempre escutei isso, mas eu não acreditava, né? Mas comecei a ver os colegas saindo, isso e aquilo, e os próprios colegas diziam, fulano foi demitido, então já causava aquele impacto. Então, quem está do lado de lá já tem um peso muito grande. E para voltar para contestar, no caso seria na justiça ou administrativamente? Veja, Danilo, a justiça, ela tá de portas abertas para receber qualquer tipo de lesão a direito. Nós sabemos que também existe muito a questão, como você bem falou, daquele ambiente que já não recebe bem o trabalhador após o comunicado da demissão. É como se realmente você tivesse ali encerrado qualquer tipo de relação, o suporte que já era muito pouco, ele deixa de existir. Então, o caminho mais efetivo teve dúvidas com relação? Não assina, procura a orientação jurídica de um advogado especializado que vai te passar as diretrizes. Por quê? Muitas vezes abrir chamado para a empresa, num RH, num tipo de consultoria, de compliance, a gente muitas vezes observa que não flui, não funciona. O trabalhador ele fica ali sem respostas ou recebe uma resposta muito administrativa e continua na mesma dúvida. Então, aquela pessoa que vai pegar na tua mão e vai te dizer, olha, isso aqui tá correto, isso aqui não tá, é uma assessoria mais adequada por um advogado. Uma pessoa de fora, porque a gente tem percebido que esses canais
não surtem realmente esse efeito. Tipo, você pode falar do gestor, pode falar isso e aquilo. A gente sente, quem trabalha ali, quem vive essa rotina, sabe que é um trabalho perdido, né? É um trabalho perdido. E eu tenho visto muitos casos, sabe, doutora, essa última vivência minha como bancário, muitas demissões por justa causa. A gente fica impressionado que eram pessoas que tinham números elevados, que estavam sempre no topo daquelas exposições que o banco faz para dizer assim, ó, fulano está aqui em primeiro lugar e ele está numa cidade pequena, como é que ele consegue fazer e você não? Aquelas questões comparativas. E aí eu te pergunto, você vê uma pessoa dessa que estava ali no topo de tudo, sendo demitido por justa causa, é possível a gente pedir uma reversão de justa causa? Então, Danilo, a justa causa é sempre um tema muito delicado. Por quê? Porque querendo ou não querendo, ela vai colocar ali uma mancha no histórico profissional daquele funcionário, em que pese a empresa ela não possa comunicar para outras empresas, ela tem que ali resguardar a intimidade e o sigilo, mas nós sabemos que muitas vezes em cidade pequena as informações elas correm mesmo sem o consentimento, mesmo sem a intenção. A justa causa ela é a falta grave que vai ser imputada àquele trabalhador. E como sendo uma falta grave, ela deve ser corretamente aplicada. Ela deve ter a oportunidade do trabalhador apresentar as suas razões, a sua defesa. O trabalhador tem que ser cientificado exatamente sobre qual fato está sendo a ele imputado. Ele tem que tomar conhecimento de que, por que eu estou sendo demitido por justa causa? Por que essa penalidade foi aplicada? Existiu uma gradação dessa pena? Poderia ser substituída por algo menos gravoso, como, por exemplo, uma suspensão, uma advertência, ou foi logo o máximo a justa causa? Então, tem que se observar a questão da proporcionalidade também. Por exemplo, o trabalhador ele fez uma conduta que para outras pessoas foi aplicada apenas uma suspensão, mas para o trabalhador A foi aplicada uma justa causa. Ora, será que guardou uma proporcionalidade? Será que a punição que seria aplicada para um foi aplicada para outro? Então, para analisar a justa causa, a gente olha sobre vários prismas. E sim, é possível discutir judicialmente uma aplicação de justa causa, se porventura ela não foi aplicada da melhor forma e ela não resguardou todo o arcabouço que a Justiça do Trabalho, a Constituição Federal garante. É por isso que eu comentei esses dias que, tipo, quem tá trabalhando ainda, quem tá nesse ambiente, ela precisa manter uma paz entre os coleguinhas, porque tudo isso a gente com certeza precisa levar uma possibilidade de uma prova testemunhal. Porque, por exemplo, eu lembro que tinha uns históricos, tinha uns feedbacks, um sistema, aquilo ali que você nunca teve uma advertência, que você nunca teve uma carta de orientação. E tinha as verbais, né, que é o assédio moral, que não é, ali é uma coisa assim sobrenatural. E aí, doutora, eu tenho comentado isso, gente, tem que manter a paz lá dentro, porque hoje essa prova testemunhal é o que vai dizer que, tipo, poxa, Danilo, você era um excelente funcionário, ele nunca recebeu uma advertência, ele nunca recebeu uma carta de orientação, e porque realmente fulano fez da mesma maneira, ele tá com a advertência dele no sistema, e você foi logo para uma justa causa. Então a gente já tem aquele sentimento de quê? De perseguição no ambiente de trabalho. Ali é marcação. Eu brincava muito que eu dizia, só pode ser problema pessoal, porque não existe como é que o tratamento que eu recebo é esse e o de fulano é aquele. Exatamente. A Constituição Federal ela garante a isonomia de tratamento em pessoas que estão em situações equivalentes. Então, por exemplo, esse exemplo que o senhor deu, que você deu. Para o trabalhador A, é aplicada apenas uma suspensão. Para o trabalhador B, pelo mesmo fato, é aplicada uma justa causa? Ora, cadê a isonomia? Cadê o tratamento igualitário entre as partes? Então, assim, a gente consegue, em sede de uma ação judicial, municiar uma eventual ação trabalhista, reclamação trabalhista, com pedido de reversão dessa justa causa, porque não respeitou aqueles ditames que devem ser feitos, sobretudo a questão da isonomia. Agora, é claro, cada caso merece ser analisado, ser visto. O trabalhador, muitas vezes, quando ele recebe uma demissão por justa causa, ele fica muito abalado psicologicamente, ele para ali de raciocinar por um dado momento. Não se desespere. Receba, se municie de informações, procure ajuda. Como eu sempre digo, você não está sozinho. Pois é, e sobre isso a gente teve uma situação, a gente teve uma convidada aqui, que justamente o caso dela é que ela foi desligada por justa causa, justamente assim, justamente não, no período, o período que ela teve a bebê dela.
tipo, 30 dias ela foi desligada. Então, assim, ela não entrou em desespero, óbvio, mas infelizmente ela não foi bem assessorada, né? Na época também não tinha todo esse acesso a informações que temos hoje. E aí ela ainda. Isso. Existem no contrato de trabalho algumas estabilidades. A questão da gestante, a questão do acidente de trabalho, aquela questão de quem integra a CIPA. Então, tem que ser analisado caso a caso, porque a justa causa é verdade, ela pode deixar de permanecer, o que a gente chama de LD, algum tipo de estabilidade, mas é claro que tem que ser observado todo o contexto. Muitas vezes o trabalhador, ele se sente sozinho, recebeu uma justa causa, acredita que o mundo dele caiu. Não é bem assim. A gente consegue, sim, com uma boa assessoria, com uma boa orientação, informação, verificar se aquela justa causa realmente foi aplicada. Caso não seja, vamos ao judiciário. A gente sempre diz que o judiciário está de portas abertas. A Justiça do Trabalho, que se intitula como Justiça Social, ela é uma justiça eminentemente que busca ali a pacificação dos conflitos. E, para o trabalhador, ela é a casa que vai resguardar esse direito. Perfeito, perfeito. Então vamos agora dar uma chacoalhada aqui. Vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade. E em breve eu vou ter que acrescentar mais uma plaquinha, tá? Já estão me cobrando ali nos bastidores, porque o direito também tem muito do depende, né? Sim. Então em breve eu vou estar trazendo essa plaquinha para poder a gente cada vez mais deixar as coisas mais bem esclarecidas aí para o pessoal de casa. Então aqui, doutora, eu vou trazer umas afirmações para a gente descontrair. É mito, verdade e dar uma explicaçãozinha básica. Hoje eu tô bem acelerado e a língua tá ficando assim, ó. Faz parte, né? Faz parte. Então vamos nessa. Se eu assinar rescisão, não posso mais reclamar na justiça. Mito. Deixa que eu levanto. Explica, doutora. Mito, gente, mito. Existe sempre aquela máxima de que a realidade se sobrepõe sobre qualquer tipo de prova documental. Precisa esclarecer. Assinou um documento, um TRCT, que estava valores que você não concordava? Assinou um termo de rescisão? Assinou um termo de quitação de contrato? Assinou algum tipo de acordo extrajudicial que você não foi assessorado, foi feito ali ao redil do que você deveria fazer? A gente consegue ir ao judiciário buscar. Agora, é importante estar atento ao prazo. Depois que se encerra o contrato de trabalho, o trabalhador ele tem até 2 anos para ir ao judiciário pleitear o seu direito. É aquela questão, sabe? O juiz não vai vir na sua porta, não. Você que sentiu que houve uma lesão no seu direito, que tem que ir lá, ó, bater na porta do juiz. Por quê? O direito de ação, ele precisa ser provocado. O judiciário, ele não vai acionar. Eu vi que a ação de Pedro, de Paulo, de João não foi pago. Não, o juiz está lá, vivendo a jurisdição dele. Você que teve o seu direito lesado, que precisa se socorrer dos meios cabíveis até 2 anos. Então, fica muito esperto com relação ao prazo. Não espera passar 2 anos, porque em que pese tenha 2 anos, mas você também tem que ter em mente que, regra geral, pode-se buscar os últimos 5. Então, quanto mais espera passar, você perde contato com as testemunhas, você perde a questão de uma colheita de uma prova, você vai perdendo fragmentos ali que possibilitam de você provar aquilo que ela é devido. Então, o ideal é, teve a lesão direito? Procura logo ajuda. Não fica esperando passar 2 anos para buscar aquilo que é seu. E na verdade, eu vou reforçar, me corrija se eu estiver errado, tipo assim, até mesmo durante a sua jornada de trabalho, já esteja em contato, uma consultoria jurídica, é muito importante estar interagindo com o meio, porque quando você for pego, por exemplo, de surpresa, você já tem uma base, né? Você já tem formado ali uma base para facilitar, né? Para facilitar que você tenha os seus direitos aí de uma forma mais... Isso, e é muito importante a gente reforçar. O tema da nossa conversa, do nosso debate aqui está sendo a demissão, mas é claro, é importante reforçar que a justiça do trabalho não é a justiça do desempregado, não. Ela é a justiça de quem teve direitos lesados. Então, mesmo no curso do contrato, se eu identifico que tem alguma lesão a direito meu, procura um suporte, procura uma assessoria, procura um advogado, porque não é só esperar sobrevir uma demissão para você buscar aquilo que é devido ou não.
Pode ser buscado com um contrato de trabalho ativo. Porque existe até aquela questão dos gestores, né? Hoje tem um gestor bom, amanhã tem um gestor ruim. É você esperar para contestar que você sofreu assédio, isso, cobranças abusivas, só depois que você terminar, se tiver excedido o prazo. Você não vai ter como contestar aquilo que aconteceu. Exatamente. E sobre isso é muita coisa. E outro detalhe, assim, que eu quero também reforçar, que é cheio de informação que eu acho muito importante. Tudo é importante, mas sempre vou tendo uns flash e lembrança. Quando a pessoa é desligada do trabalho, é procurar um bom advogado com experiência no trabalhista, no previdenciário, para não deixar assim teu caso a perder. Então fica essa dica de milhões, um bom advogado. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. O banco pode me impedir de sacar meu FGTS após a demissão. Considerando ser a demissão sem justa causa, como a gente está pontuando aqui, existem outras formas, mas a sem justa causa é mito. Então, vou levantar a plaquinha, entenderam, né, gente? Não pode. O banco, Danilo, ele precisa liberar a chave para o saque. Se ele não liberar, a gente tem como buscar isso judicialmente também. E tudo tem prazo, né? Você também tem que atentar ao prazo da empresa, que eles têm um prazo legal, tipo, se eu não estou enganado, tipo, até 10 dias para liberação dessa chave, para chegar no seu e-mail. Então, também não fica muito ansioso, não. Tudo tem prazo para não dar para não se antecipar demais e achar que está sendo enganado, porque a gente já sai muito ansioso do banco. Se eu aceitar um acordo para ser demitido, perco o direito ao seguro-desemprego. Verdade. Se eu aceitar, então quer dizer que eu vou perder... A plaquinha. Vamos lá. E aí, verdade. Como nós estamos falando que existem diversas formas de encerrar um contrato de trabalho, pode ser a pedido, pode ser por iniciativa do empregador ou, depois da reforma trabalhista, atualmente pode ser de comum acordo. Nesses casos, há uma concessão de mútuos direitos. Então, alguns casos, o trabalhador ele recebe alguns haveres, mas não na integralidade. É o caso do FGTS. Entendi. Do seguro-desemprego, desculpa. Seguro-desemprego. É o caso do seguro-desemprego. Que se foi por comum acordo, o trabalhador não recebe aquelas liberações para fazer o levantamento. Entendi. Doutor, outra coisa que eu ouvi falar, né, que eu ainda tenho colegas que estão na ativa e tudo mais, é que já encerramos o quadro do mito ou verdade. Agora eu vou perguntar se pode ou não pode. Sim. Por exemplo, as empresas hoje, quando faz o desligamento do funcionário, por exemplo, normal, sem justa causa, encerrou, não queremos mais você aqui, né? Eles já estão fazendo uma série de acordos nos bastidores para que aquele funcionário não recorra à justiça para fim de pedir, né, mais reivindicar mais dos seus direitos. Isso pode ser permitido? Então, Danilo, esse tópico, assim, gente, é a cereja dessa conversa. É a cereja do bolo, porque está muito em voga. A Constituição Federal garante que o direito ao acesso ao judiciário, ele não pode ser lesado. Nada pode ser obstado de buscar o direito. Então, eu percebi que teve uma suposta lesão à fraude minha, eu tenho que ter o direito de ir lá no judiciário discutir. Se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar, existe um juiz que foi outorgado para aquela análise, mas o direito de ir, ele não pode ser obstado. E a gente tem percebido cada vez mais que as empresas estão formulando acordos que, de certa forma, não são legais para constar cláusulas que muitas vezes o trabalhador não lê. É igual aquele contrato de adesão. Quando a gente vai assinar uma TV por assinatura, um cartão de crédito, quem é que lê aquelas cláusulas todinha? Eu aceito, eu louco para usar o serviço. Exatamente. A pessoa assina e não lê. E aí que mora o perigo. Não assine. Se você tem dúvidas, não assine. Por quê? Pode constar naquele termo de acordo que não foi analisado por um advogado, que não foi levado ao conhecimento do judiciário, alguma cláusula que quite aquele contrato de trabalho. Gleice, o que é isso? Fala a minha língua? Falo, porque eu falo a língua do trabalhador. Imagine você que faz um acordo e dá quitação ao contrato. É como se você estivesse dizendo assim, gente, depois disso aqui, eu não posso reclamar mais nada. É isso. Quando você assina um acordo que consta uma cláusula de quitação do contrato de trabalho, é você estar dando
para o seu chefe, para o seu ex-chefe, uma carta branca. Diz, ó, beijo, muito obrigado, você não me deve mais nada. Mas será que não deve mesmo? Aí depois que você sai, que você vai pensar, processar, nossa, eu não recebi as horas extras que eu trabalhava. Nossa, eu tive muito assédio moral. Nossa, eu não recebi, porventura, umas férias que eu fui obrigado a vender. Nossa, eu tenho que receber a PLR proporcional. Mas depois que você assinou o contrato de a quitação, você pode ser prejudicado. Então, a dica de ouro desse podcast é: fique atento, não assine nada que vai dar irritação, não aceite nenhum tipo de acordo extrajudicial sem uma assessoria devida. E não se encante com os valores que eles apresentam nessa cartinha de acordo. Não se encante, porque se ali ele já vai fazer uma proposta de valores, com certeza ele tem noção do que pode acontecer se for para uma esfera da justiça. Exato. Entregamos, já é isso. Sim, é verdade. Muitas vezes o trabalhador, no momento da demissão, ele já está com o seu emocional abalado. O emocional abalado porque ele vai pensar, nossa, eu tenho minhas contas para pagar, eu contava com esse meu salário para sobreviver, eu e a minha família. Então, quando o banco vem muito gentilmente, muito sorrateiramente, com o valor, a pessoa que está ali naquele olho do furacão, nossa, é isso que eles me devem, é isso que eu vou aceitar, mas a pessoa não se dá conta que aquilo ali, ele muitas vezes não condiz com a realidade do que você efetivamente tem direito. E ao assinar aquele acordo, você vai estar dizendo para o judiciário, olha, o meu chefe me deve mais nada. Tá tudo bem. E olha que evolução, doutora, porque tipo, naquela outra situação, antes era só um formulário para você assinar dizendo que estava tudo bem, que não ia contestar nada na justiça. E agora, né, o que eu vi nos bastidores é que, além dessa carta de fazer acordo, ele já oferece um valor a mais do que já tem na rescisão. Então, alguma coisa aí está errada. Olha, Danilo, a minha avó, que era uma mulher muito sábia, sempre me dizia, quando a esmola for demais, minha filha, desconfie. E aí? Desconfie. O dito popular aqui faz muito sentido. Porque se existe uma proposta de um pagamento naquele momento, será que aquilo está correto mesmo? Pensa direitinho. Por que eles estão me oferecendo isso? Vamos deixar essa pergunta no ar. Vamos deixar essa pergunta no ar, porque é algo muito que cada um tem que analisar. Mas você encerrou o seu contrato, se você teve tudo direitinho, se a empresa entende que não há nenhum direito a reclamar, por que ele está oferecendo? Fica essa pergunta. Excelente. Doutora, como sempre, o papo é muito bom, o papo é muito proveitoso. Eu sou muito fã da tua oratória, a forma de falar muito humanizada, muito clara, gente. Muito bom assim pra gente entender. Porque quem não... tem gente que tem uma resistência a conversar com advogado. Sim. Porque tem uns que usam uma linguagem mais difícil, mas essa aqui é muito descomplicada. Inclusive, eu vou até girar as cadeiras de novo, eu vou deixar a senhora finalizar nosso episódio de hoje com um convite para o pessoal acompanhar, compartilhar, faz do teu jeitinho, que eu sou fã disso aí. Gente, estamos aqui encerrando esse episódio e eu quero mais uma vez registrar que o direito do trabalho, ele é um direito que é seu. Você pode ter diversas orientações jurídicas, mas você, trabalhador, é a peça principal. Então, o meu papel como advogada é te dar voz, te representar, fazer com que você entenda de verdade. Porque se eu chegasse aqui falando um monte de palavra difícil, você ia dizer, nossa, eu não entendi nada. Então, a comunicação que eu quero ter contigo é que você, ao final de cada interação, de cada podcast desse, você entenda aquilo que lhe é devido. E um ponto muito importante. Para a Justiça do Trabalho, talvez o teu número de processos seja uma estatística, mas eu não defendo estatística, eu defendo histórias. Eu não trabalho com matemática, eu trabalho com vidas. Então, trabalhador, se você sente que precisa de um suporte, não se cale, você não está sozinho. Busque ajuda. Esse podcast aqui é muito rico, sempre trazendo conteúdo relevante para a tua vida. Compartilha aquele amigo que está perdido. Manda para ele. Comenta, curte, vem fazer isso com a gente. Muito bem-vindos, você sempre será e até o próximo.